boa noite, saudações tricolores, enfim, né? Enfim, vamos falar desse jogo. O título do vídeo aí, eu fiz uma pergunta: será que nós não temos elenco? Ou será que há algum erro de estratégia? Eu já venho dizendo isso desde o Fla-Flu. Desde o Fla-Flu eu venho dizendo isso. Nós perdemos jogadores importantes, principalmente o Alexander, o Marcelo, o Keno, que muitas das vezes estava sendo até criticado, mas eu sempre achei e acho que ele é muito importante para o time. E enfim, desfalque é desfalque, desfalque, né? Sempre faz uma diferença negativamente. Eu não sou daquele tipo de torcedor que fica procurando culpados. Nem o técnico, nem jogadores individualmente. Apesar que eu tenho as minhas opiniões em relação à escalação, principalmente dos últimos 2 jogos. O Fluminense, eu não sou técnico de futebol, mas acompanho futebol há muitos anos. O Fluminense, tanto contra o Flamengo, como hoje contra o Botafogo, entrou num 4-4-1. O que é um esquema 4-4-1? É um esquema excessivamente defensivo, ou seja, medo de perder. Nós não podemos, pelo menos essa é a minha visão, achar que o Germancano lá na frente, sozinho, completamente sozinho, vai resolver a questão, gente. Não vai. Por mais que haja uma tentativa de aproximação do John Arias, ali alguma coisa do meio campo, mas basicamente só o John Arias, nós estamos jogando com um atacante. E assim, eu não sou expert como técnico de futebol, mas um time que entra com um atacante, o adversário vem para cima. O adversário vem para cima. Assim, perde o respeito. Você está entendendo? Você tem lateral, estou falando do adversário, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, 2 volantes, para marcar um atacante. E aí, o que acontece? O adversário vem para cima. Isso daí é óbvio. O adversário vem para cima. Quando eu critico a escalação do Pirani de início, não é nada contra o jogador, não é perseguição contra o jogador, sabe? É contra o esquema. É contra o esquema. Se você tem um esquema que você tem 2 linhas de 4, igual o Fluminense está tendo, e só o Cano lá na frente, o adversário tende a dominar, a vir para cima, a ficar do meio campo para frente. Por quê? Você tem de 4 a 6 jogadores adversários marcando um. E não se pode confiar totalmente naquela saída de bola
para quebrar as linhas, para você ter uma opção de jogada. Qual é essa única opção de jogada? Tentar procurar o Cano para ele finalizar. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso dá moral para o adversário. No jogo anterior contra os remadores lá, o que eles fizeram? Vieram para cima a partir do meio campo, porque o Fluminense só tinha um atacante. E o que o Bairro fez hoje? A mesmíssima coisa. Eles vieram para cima. Por quê? Eles só tinham que marcar um atacante. E aí a gente fica naquela prisão ali atrás. A linha de 4 de zagueiros, a linha 4 de meio campo e um jogador na frente. Por mais que você consiga, de certa forma, quebrar um pouco essas linhas, você não tem opção para jogar lá na frente, sabe? Por isso que eu digo, gente, é um erro de estratégia. O Diniz tem crédito? Tem crédito. Hoje, para mim, ele é o melhor treinador do futebol brasileiro? É. Mas ele é a segunda vez que ele comete o mesmo erro. Existe uma frase aí muito manjada, muito conhecida, que não é minha. Isso daí já, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. E eu acho que é isso que está acontecendo. Com os desfalques que o Fluminense tem, eu acho que o Diniz, ele tá escalando o time, isso eu digo de início, com medo de perder. Com medo de perder. Como que você entra num jogo com um atacante? Isso quer dizer o quê? Que você vai jogar todo lá atrás. E se você vai jogar todo lá atrás, o adversário vem para cima. Não adianta você ter posse de bola ali na defesa, ali no meio campo, sendo que você não tem poder ofensivo. O Fluminense, durante o jogo todo, deu acho que 3 finalizações. O adversário deu 20. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí depois, não adianta você no intervalo querer mudar o time. Isso pode até ter resultado. Não estou dizendo que não possa ter resultado. Isso pode ter resultado. A partir do momento que ele botou o Lelê ali, aí ele já estava com 2 atacantes na frente, o Cano e o Lelê, para tentar segurar um pouco mais o time deles lá atrás. Só que aí eles já estavam confiantes demais. Aí o Lelê, que só entra 5 minutos, 10 minutos, hoje até entrou um tempo, sem ritmo de jogo, sem estar adequadamente encaixado dentro do esquema ainda. Para mim foi um erro. Para mim foi um erro. Gosto muito do Lelê, eu tenho uma confiança que ele ainda vai nos dar muitas alegrias. Mas vocês viram que ele estava perdido no jogo? Totalmente perdido. Sabe o que é isso? Falta de entrosamento e falta de ritmo de jogo. Por quê? Porque só entra faltando 5 minutos. Se ele queria mudar no intervalo para corrigir este erro, nada contra esse menino aí, o Pirani, não é isso. Mas ele é um jogador de uma característica mais de composição defensiva do que de ataque. Quem é que era o atacante pelo lado direito do Fluminense hoje? Não tinha. Quem era o atacante pelo lado esquerdo do Fluminense hoje? Não tinha. Aí o que acontece? Os laterais deles, vão para cima.
se ele tivesse que mexer no primeiro tempo, no intervalo, que ele colocasse o John Kennedy e não o Lelê neste momento. Como eu falei, apesar que eu acho o Lelê que ainda vai ser muito útil e ainda vai nos dar muitas alegrias. Mas ele tinha que ter colocado o John Kennedy, um jogador que está mais acostumado a jogar nesse esquema. Ele ia conseguir abrir espaço. Ele ia conseguir segurar mais o ímpeto do time deles ali, que durante o jogo todo mundo viu, eles perderam o respeito, eles vieram para cima, porque a gente não tinha poder de ataque. E outra coisa, o Lima, que é um bom jogador, que foi uma excelente contratação, ele estava dando muito certo, substituindo o Keno, ali do meio campo para frente. Tudo bem, que ele recompunha ali o meio de campo, mas a função dele era do meio de campo para frente. Não como segundo volante, jogando no lugar do Alexander, que por sinal, eu já venho falando isso há algum tempo, né? Atualmente é um jogador insubstituível, mas não é tão insubstituível assim. Ah, o Martinelli não tinha condições de entrar desde o início? Ótimo, ótimo. Não colocasse o Martinelli. Isso daí, né? Lá nos treinamentos, a condição física, a gente não tem conhecimento do que acontece realmente. Então, ele não tinha condição de entrar de início, porque assim, na minha visão, teria duas opções. Uma era entrar com o Martinelli ali, junto com o André, para fazer a volância e deixar o Lima atuando onde ele estava atuando bem, já que era para manter o Lima, né? Substituindo o Keno, ali do meio campo para frente, chegando no ataque, compondo bem ali com o Cano para segurar o time deles lá atrás, né? E por característica ele costuma voltar também para a marcação, isso é muito bom. Ah, o Martinelli não tem condição de jogar 90 minutos. O que está fazendo o Edinho nesse elenco? Eu já defendi o Edinho ali no vídeo anterior, no outro vídeo anterior. E eu tenho, lógico, né? Nós não estamos lá dentro do CT para acompanhar o que acontece. Mas eu tenho pessoas que trabalham lá no Fluminense, dentro do CT, que são meus amigos, que são meus pacientes, que eu tenho contato, e que me dizem que o Edinho está treinando muito bem ali naquela posição, no lugar do Alexander. Isso dito pelo próprio Diniz lá dentro do clube, fazendo inúmeros elogios a ele. E por que não coloca? Falta de confiança? Medo? Só porque é um garoto novo? Quando ele teve que lançar o Alexander, lá na necessidade na lateral esquerda, ele não lançou? Ele não lançou? E não deu certo? Por que o medo de colocar o Edinho? Que aí é melhorar a saída de bola. É um jogador habilidoso, que joga em direção ao gol, que sabe sair jogando, que sabe driblar e abrir uma marcação. Isso é o quê? Medo? É ser pragmático. Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. A gente está aqui para elogiar, e nós temos muito mais o que elogiar do que criticar. Mas de 2 jogos para cá, o Diniz tem colocado o Fluminense para jogar atrás.
Ou eu estou equivocado? Quem são os atacantes do Fluminense? Cano. O John Arias tem que voltar. Quando ele escala o Pirani, ele jamais chega lá na frente. Chega de vez em quando, como ele é muito fraquinho, ele é facilmente dominado. Não estou falando que ele é um jogador horroroso, não estou dizendo isso. Mas para jogo grande não dá. É o tipo de jogador que você não pode escalar de início, que você tem que escalar igual foi lá no Fla-Flu da Taça Guanabara. Ele entrou lá no final, entendeu? Acabou até fazendo um gol, decidindo o jogo. Aí sim. Mas não é um jogador que você vai escalar de início, que ele vai ajudar a estruturar o time, ajudar o time a jogar para frente como o Fluminense está acostumado a jogar. Então, Diniz, vai aqui a minha crítica. Eu fiz a pergunta no início: será que nós não temos elenco? Eu acho que temos elenco sim, só que está sendo mal aproveitado. É muita falta de confiança em quem tá lá fora. Não se pode julgar ou avaliar um jogador simplesmente pela idade, e sim por aquilo que ele pode estar produzindo para o time nesse momento. E nesse momento, são as duas opções que eu falei. Ou entraria com o Martinelli de início, caso ele tivesse condições, e o Lima fazer aquela função que ele estava fazendo no lugar do Cano, e por sinal muito bem. Ou lançar o Edinho aqui no meio campo. Ele foi muito bem no Campeonato Carioca, foi elogiado por todo mundo, jogou pra caramba lá no Bangu. Ou seja, não é um inexperiente que nunca jogou um jogo. Ele jogou bem contra os remadores, ele jogou bem contra lá os padeiros, ele jogou bem contra esse time aí de bairro do Campeonato Carioca, foi muito elogiado. Então por que esse receio de estar colocando? Sendo que é um jogador de qualidade, que vai nos dar qualidade na saída de bola, é um jogador que sabe driblar, é um jogador incisivo, que joga pra frente. Por quê? Por que não? Eu estou insistindo nisso porque eu sei o que eu estou falando. Eu não sou repórter, eu não sou aí influenciador que tem milhares de contatos, mas algum contato eu tenho lá dentro do Fluminense. Sabe? E as informações que eu tenho é que esse menino está arrebentando nos treinos, jogando muito bem. Qual seria o problema de sair com o Edinho e o André e o Cano e o John Kennedy lá na frente? No mínimo ia tirar o ímpeto do adversário de falar assim: bom, já que nós não estamos correndo risco aqui atrás, vamos para cima, nós só temos um jogador para marcar. Espero que me entendam, espero que entendam o que eu quero dizer. O Fluminense tem jogado nesses últimos 2 jogos 4-4-1. E time que joga com um atacante isolado lá na frente, me desculpem, mas não ganha de ninguém. Independente de qualquer maneira, não estou aqui detonando o trabalho do Diniz, mas eu acho que ele tem que ter mais coragem de estar fazendo modificações sem medo, sem ser pragmático, sem querer que o time fique jogando atrás, porque essa escalação que ele botou de início, isso mostra claramente é um time que está querendo jogar atrás. Para quê? Para segurar empate? Para não perder? É o que me parece.
não é terra arrasada, não é o fim do mundo, não vamos dizer que o Fluminense agora aquele futebol bonito acabou, não. Agora, nós temos desfalques importantes e temos que procurar suprir a ausência desses desfalques da melhor maneira possível e não com medo. E não com medo. E o que me parece é que o Diniz não confia nos jogadores que ele tem à disposição, a não ser os titulares. E isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Enfim, vitória Fluminense daqui para frente, é o que eu posso dizer. Tá, Deus abençoe a todos e que ele possa estar refletindo sobre isso a partir de agora. Tá? O Fluminense não é time de ficar jogando atrás.